Boa noite a todos. Todos bem? Tudo bem. Vamos ficar melhor ainda depois deste combate de luz que nós vamos ter que aprender a fazer, é ou não é? Bom, quando me foi pedido para falar esse tema, eu não tinha a menor ideia do que era, não é? Mas aí eu fui pesquisar e eu comecei a ler a mensagem central, que é uma mensagem do Emmanuel, que se chama O Bom Combate. Então, é por isso que nós escolhemos esse título. Ela foi baseada nessa mensagem de Emmanuel do livro Justiça Divina, que é um livro que explora algumas partes deste livro da Codificação Espírita, O Céu e o Inferno. Por favor, não levantem ainda, tá? Nós não vamos falar sobre o céu e o inferno. Porém, é um livro que esclarece muito todos nós. Eu acho que se a doutrina espírita não tivesse nenhum livro qualquer, este não poderia faltar. Porque é neste livro que nós encontramos o porquê que nós sofremos, o que temos que fazer diante do sofrimento, das dificuldades, o que fazer para combatê-las no sentido de crescer com elas, e o que acontece com os que já foram, aonde eles mesmos retornam através dos experimentos de Allan Kardec e contam para nós como que é ao lado de lá. Então, esse livro, Allan Kardec, na sua época, ele reencarnou e ele reformulou completamente a ideia religiosa de punição, de céu e inferno, e nós vamos entender hoje um pouco do que o Espiritismo traz sobre essa questão das nossas aflições, das nossas dificuldades e como que a gente pode combatê-las. Mas, para isso, Emmanuel começa nos dizendo que a vida é um bom combate para nós. É a nossa existência, é o nosso campo de batalha, mas não de uma batalha sanguinolenta, de uma batalha de luz, que todos nós, querendo ou não, vamos trilhar pelo estágio que nós estamos, né? Então, eu vou pedir para que, por favor, me ajudem aí com a luz. No nosso entendimento, estamos o quê? Em 2019, né? Então, se a gente for contar aí, sei lá, 2 séculos, vamos colocar 2 séculos atrás, qual que era o entendimento da época? Nós iríamos para o céu, certo? Ou para o inferno, todo mundo concorda? Porque se ninguém concorda, a gente não sei onde vocês estavam, né? Quando não existia o espiritismo, as questões religiosas eram essas. E aqui não estamos fazendo nenhuma condenação, nenhuma crítica às religiões tradicionais. Pessoas que vêm ao centro são muito bem recebidas. Não é essa a ideia de converter a ninguém. Mas nós precisamos, para a gente entender o tema, a gente precisa se lembrar dessas ideias, né? Então, existia o quê? Um céu e um inferno, certo? Quem era bom ia para o céu. Quem era mal ou cometia qualquer erro ia para o inferno e ficava lá para o resto da vida, da eternidade, não é assim? Sim. Ótimo. O que acontecia com esse povo mais ou menos que nem a gente? Que não é nem tão bom e nem tão ruim. O que vocês acham que acontecia? Então, naquela época, começou-se o quê? Um questionamento, certo? Ok, então você é ruim, você vai para o inferno, e você é bom, você vai para o céu, mas espera aí. E esse que fica no meio termo? Um dia eu erro, um dia eu acerto. Para onde que eu vou? Né? Calma, vou chegar lá, calma. Ela tá ansiosa, vou chegar lá. Então, aí o que aconteceu? A gente ficou no meio, na balança ali, né? Como eu falo, a gente são espíritos do nosso grau mediano. Então, existia uma ideia de uma felicidade absoluta no céu, e uma condenação eterna no inferno, sem a chance de nós nos redimirmos, sem a chance de tentar novamente. Então, você errou, acabou. Certo, gente? E muita gente ainda vive assim. Vocês foram para pensar, é assim, né? Vou viver, a vida vai me levar e eu vou aproveitar, porque não tem mais nada depois daqui. Então, é um modo lógico, né, de viver. Se eu não acredito em nada além daqui, a gente vive do jeito que quer e do jeito que, né, porque não tem nenhuma consequência, né? Então, Emmanuel vem nos mostrar nessa mensagem quando nós retornamos do plano espiritual, como é que é o nosso estado aqui? Por que a gente vem para cá? E aí ele faz uma junção com esse conteúdo do céu e inferno, que é óbvio que eu não vou explorar o livro todo, que não há como, mas vão ser partes, né, que a gente
Pegou. Então, muito bem. Se aqui funcionar, nós vamos... Não vai funcionar, mas tudo bem. A gente vai por aqui. É sempre assim, né, gente? Vocês já perceberam? A gente vai por aqui, não há problema. Então, tá. Então, apaguem aqui, por favor. Tem uma luz mais acesa ou essa luz ou sou eu que estou meio sensível à luz hoje? Pode, né? Não pode? Ah, então tá. É porque... Tá bom. É quem não tem luz fica meio chocado com a luz, né? Negócio é o seguinte, gente. Todo mundo... Tem alguma dúvida que a gente vai passar por isso aqui? Não, né? Ninguém quer viver Matusalém, certo? Chegar uma hora que nós vamos retornar à pátria espiritual. E aonde é essa pátria espiritual? Onde vocês acham que é? É aqui, gente. Não há um lugar que a gente vai entrar num ônibusinho e vão levar para outras galáxias. O mundo espiritual, ele é o quê? Ele é interconectado conosco. Só que é outra dimensão. A gente não vê. Então, eu desencarnei aqui, tá lá o túnel do tempo, seja o que for, mas não significa que eu vou para o céu ou para o inferno, nada disso. Mas aqui é só uma foto para a gente lembrar o seguinte. Por que eu quero trazer isso? Porque para a gente lembrar da vida aqui na Terra, quando nós retornarmos para cá, quando Emmanuel vai nos dizer o que é esse bom combate, eu achei importante a gente refletir o que acontece no plano espiritual quando a gente vir para cá, certo? Para fazer sentido. Então, tá. Então, eu estou aqui, saímos daqui. Vamos imaginar que hoje ninguém vai desencarnar, mas vamos imaginar que fôssemos desencarnar, hoje todo mundo vai para o plano espiritual, né? Seja na dimensão que for. Aí, o que acontece, gente, chegando no mundo espiritual? O que vocês acham que acontece? Ninguém sabe? Ninguém nunca foi, né? Bom, então é isso. Ó, o que acontece é o seguinte, tá? Emmanuel, ele vem nos dizer assim, que é um misto de emoção do reencontro, de reencontrar as pessoas que, né, os espíritos que somos afins, né? E, ao mesmo tempo, espinhos dentro do nosso coração, remorsos e sentimentos de esperança ao mesmo tempo. Então, é um misto de arrependimento e de dor. Então, desencarnar não significa que nós vamos entrar num êxtase, que tudo vai desaparecer, os meus problemas, e vai ser tudo lindo. É a continuação, gente. A diferença é o corpo físico. Então, todos os anseios, todas as dores, todas as situações, as questões íntimas, elas vão continuar quando deixarmos o nosso corpo. Então, chegando lá, ele diz que é um misto, a gente fica alegre de ver os espíritos superiores, eles vêm com as mãos iluminadas nos assistir, nos amparar, dependendo da nossa condição, e nós, às vezes, temos apenas sombras nas mãos para doar, certo? É assim essas palavras que ele usa. Então, Allan Kardec vem dizer no Céu e Inferno que o espírito sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições que não se libertou durante a vida do corpo. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Então, gente, aqui já esse esclarecimento, essa reforma do movimento religioso, da condenação, da punição, de ser bom ou de ser ruim, aqui ela já mata dizendo o nosso estado feliz ou infeliz no plano espiritual, na Terra, vai depender do quê? Do nosso grau de imperfeição, do nosso grau de depuração. Então, céu e inferno são estados da alma. Eu posso viver num palácio aqui na Terra e viver dentro de um inferno. Eu posso viver numa favela, que para muitos é o quê? Um inferno miserável material, mas eu posso estar interiormente no céu. Então, é um estado da alma, não um lugar. Então, eu posso desencarnar hoje e estar no inferno. Como eu posso desencarnar hoje? No céu, não, mas eu posso desencarnar numa condição mais tranquila, mais serena, né? Então, para a gente ver aqui que quando voltar para o mundo dos espíritos, nem tudo são flores, não vai uma coisa se transformar, né? E essa é a maior desilusão dos nossos irmãos suicidas, porque com aquela ânsia de acabar com o sofrimento, que muitas vezes é muito doloroso, porque nenhum suicida quer morrer. Ele quer sair do sofrimento. O que acontece? Ele continua, não é? Então, isso são uma das explicações, mas não é esse o ponto da noite. Aqui é para a gente entender, no plano espiritual,
É a mesma coisa. Não há uma forma miraculosa. Você fala, não, mas eu não vou ter conta, não vou ter isso para pagar. Essa parte é boa, né? Mas, gente, se a gente for pensar, o que é melhor? Um cartão de crédito ou uma conta de um perdão que a gente não conseguiu fazer? É ou não é? Né? Então, é esse tipo de conta que a gente vai ter lá. Se deparar com pessoas em que a gente fala, nossa, não consegui. Né? E agora? Aí o que acontece? Quando a gente fala e agora, né, fica um misto. Né? Lembram da história de André Luiz, para quem ouviu. Fica um misto de alegria e de quando cai em si e de tristeza, de arrependimento. Aí o que acontece? No plano espiritual estamos lá e o mentor fala o que para nós? Chega o momento da gente retornar, certo? Então, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente fala, nossa, a afeição que eu traí, meu dever que eu esqueci, o compromisso que eu menosprezei, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero refazer, eu preciso de uma outra oportunidade. Certo, gente? Estou falando aqui de espíritos mais ou menos como a gente, que já tem alguma possibilidade de escolher algumas coisas. Existem reencarnações que elas são impositivas. O espírito não tem, no momento, a oportunidade de escolher algumas coisas. Mas, no nosso nível espiritual, muito provavelmente, a gente chega a um ponto no plano espiritual e fala, eu realmente queria uma outra chance, eu acho que dessa vez eu vou tentar trabalhar aquilo que eu não fiz da outra vida. E a gente reencarna com um monte de plano. Aí tem a nossa família e a gente chega ao que na Terra, segundo Emmanuel? Famintos de reajuste. Ou seja, a gente quer melhorar. Ninguém reencarna para falhar. Nenhum de nós, saindo do plano espiritual, reencarna. Eu vou reencarnar porque eu quero arrebentar a boca do balão. Não. Nós reencarnamos para suceder. Agora, quando entra na carne, é outra história, né? Então, a gente está lá no plano espiritual, a gente se lembra das tarefas que a gente se interrompeu, das afeições traídas, daquela situação que eu devia ter completado. Não completei, a gente fala, eu queria continuar. Essa é a bênção, porque se fosse na ideia de 200 anos atrás, ia ser o quê? Acabou. Você e eu erramos, acabou a condenação eterna. Então, essa é a beleza do Espiritismo, que traz, através da pluralidade das existências, das reencarnações, a nossa oportunidade, né, o esclarecimento de que não cessou ali. Eu errei, eu tenho a condição e a oportunidade de reparar indefinidamente, até eu me tornar o quê? Um espírito puro, que não precise mais reencarnar. Então, aqui é bem uma imagem de que não importa o espírito que está aqui. O que vai importar para nós é quebrar aquela ideia de que eu errei, agora a minha condenação eterna. Deus me carimbou, né? Como carimba gado. Não é assim. O Espiritismo vem nos mostrar que a oportunidade da reencarnação é justamente isso. A gente chega e fala, bom, no plano espiritual eu fiz tantos planos, e aí o que acontece, gente? A gente traz a nossa malinha, certo? Uma malinha figurada, né, gente? Porque ninguém carrega uma mala. Mas, e por incrível que pareça, essa mala está perto do Brasil ali. Foi coincidência, tá? Então, a mala, gente, eu gosto muito da simbologia da mala. Por quê? Porque a mala é assim, né? A mala sem alça não, é a mala mesmo. Então, a gente está aqui. O que a gente vai levar desse mundo? Não vamos levar a nossa mala física. Nós vamos levar a nossa mala da consciência. A mala dos sucessos morais que nós conquistamos, dos insucessos, dos nossos erros, das nossas... É isso que a gente vai levar, certo? Quando a gente retorna para a Terra, a gente coloca mais coisa nessa malinha. Como, por exemplo, vontade do reajuste, vontade de me acertar com aquela pessoa. Sabe? Às vezes anseio, é bem verdade. Medo, né? A gente fica meio receoso e os mentores nos sustentam. Vamos! Você precisa ter a coragem. E a gente arruma a coragem, não sei de onde, e reencarna, certo? Então, vem tudo nessa mala. Só que essa mala, gente, ela é meio que fechada. Ela vai abrindo devagarzinho no decorrer da nossa vida. Então, a gente não reencarna. Primeiro que a gente não reencarna para sofrer, certo? Mas existem algumas coisas chaves dentro dessa mala que vai acontecer na nossa vida.
Por quê? Porque lembra naquela outra foto que eu mostrei, nós estamos no plano espiritual, todos nós pedindo o quê? Pelo amor de Deus, eu quero vir assim, 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 eu preciso passar por isso, 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 porque eu quero melhorar, porque eu quero sair desse erro que eu cometi. Muitos de nós pedimos muitas coisas. E, às vezes, nos é permitido. Então, está tudo aí dentro dessa bagagem. E a gente reencarna com esses anseios, com essas vontades, com esses desejos de melhoria, muitos de nós. E acontece o quê, gente? Chega uma hora que a gente, na vida, a gente começa o quê? A abrir, né? Principalmente quando chega a idade adulta, né? Quando chega a adolescência, as coisas começam a acontecer. Quando não, para uns de nós na infância. Não é? Então, aqui, o Céu e o Inferno, nesse livro especificamente, explica o seguinte, tá? Só para a gente entender. Quando a gente reencarnou, pegou a nossa mala, né? Chegamos aqui, o que acontece? Passamos por dificuldades, certo, gente? Ou alguém aqui não passa por nada? Todo mundo tem alguma coisa. Em níveis diferentes, vocês concordam? Então, aqui tá. O que é essa questão? A imperfeição, as nossas imperfeições, certo? As nossas dificuldades, o que nós fizemos, coisas que precisamos melhorar, o que acontece? Isso que é a causa do sofrimento, que nos causa a privação de uma felicidade constante. Então, não é, há 200 anos atrás, Deus nos condenando, a igreja nos condenando, vai para o céu, para o inferno. A nossa imperfeição, lembra do começo, que vai nos levar para um estado feliz ou infeliz da alma. Isso, esse livro com Allan Kardec nos explica. A segunda coisa, a qualidade é a mesma coisa. Então, nossas virtudes, né? A causa dela acontece o que? Atenua o sofrimento. Então, quanto mais virtuoso eu sou, quanto mais qualidade moral eu desenvolver, mais atenuado o meu sofrimento. Aí você fala, não, isto não é porque eu conheço pessoas que são pessoas com muitas virtudes e estão sofrendo. Ótimo. A prova, gente, a dificuldade está ali. O problema é que o sofrimento é opcional. Existem muitas pessoas passando por expiações dolorosíssimas, mas você vai encontrar com a pessoa e você fala, essa pessoa nem parece estar doente. Então, justamente, esse caso aqui, a imperfeição, a nossa imperfeição é que causa o nosso sofrimento de agora. Mas nós não enxergamos, muitas vezes, aonde que estão os pontos que precisam de quê? De reajuste, não é? E a doutrina espírita também nos explica que é um aspecto temporário. Nós não vamos ser imperfeitos eternamente. Esse sofrimento, essa dificuldade na nossa vida não vai ser eterna, porque há 200 anos atrás era eterna, né? Certo, gente? Então, essa casca precisa quebrar. Então, eu errei hoje, vou me condenar o resto da vida, vou me condenar até outras encarnações. Não, há uma oportunidade de reajuste. Só que as nossas imperfeições são as advertências da nossa vida que a gente leva. Então, por exemplo, quando eu começo na minha vida, começo a perceber que a coisa não está andando bem, eu preciso ver aonde que está ali aquela peça que não está encaixada. Existe ali uma imperfeição atrás daquela dor. Aí você diz, não tem porque eu acabei de receber um filho, uma filha com uma doença terminal. Acabou de nascer. Lembremos o que o Evangelho também nos diz. Causas anteriores e atuais das aflições. O espírito imortal. Então, aquele espírito também reencarna com a sua própria mala. Certo, gente? Seja para os pais ou seja para o próprio espírito. Então, aqui existe atrás de toda dor, de todo sofrimento que a gente passa, uma imperfeição. Porque Allan Kardec é bem claro em dizer, se nós não cometêssemos abusos, se nós não tivéssemos imperfeições, nós não estaríamos na condição que nós estamos. Certo? Porque os espíritos que já passaram por essa trajetória, eles não passam mais pelo que nós passamos. Então, se não há nada mais a ser trabalhado, não há necessidade de teste. Alguém aqui vai para a escola para ser testado no que já sabe? Não, né? Então, vou dar um exemplo simples. Se eu não tenho problema com álcool, por exemplo, eu posso ir num bar, numa boa. Mas coloca um companheiro ou companheira com problema com alcoolismo dentro de um bar. Vocês percebem? Então, nós vamos ser testados e provados naquilo que nós precisamos. Aonde está a nossa imperfeição.
Se eu não tenho problema com dinheiro, com a desonestidade, é porque eu já passei nos milhões de testes de ter achado uma mala de dinheiro na rua e conseguido dar para aquela pessoa de volta. Mas para muitos isso não é possível ainda. Então, a pessoa vem e passa por algumas provações, algumas dificuldades nesse sentido. Então, cada um de nós, gente, não existe aquela coisa, né? A carapuça que não serviu. A carapuça serviu para todos nós. Cada um está sendo testado de acordo com o que precisa lapidar. Não há erro na justiça divina. Mas não entendamos isso de uma vez por todas como uma punição, mas uma criação do nosso próprio espírito imortal através do que das nossas atitudes, seja elas pretéritas ou seja atuais. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos lembra que a maioria, gente, das nossas dificuldades de agora, nosso sofrimento, são de coisas dessa vida. Do quê? Da nossa conduta, que a gente não percebe. Orgulho, egoísmo, maledicência, coisas pequenininhas que a gente vai fazendo, e aquilo vai o quê? Potencializando. Porque a gente tem a tendência de achar o quê? Ah, minha vida está perfeita, está tudo lindo, e por que eu sofro assim? Não fiz nada para merecer isso. Mas o primeiro pensamento é de revolta, é de calúnia. Então, isso tudo vai o quê? Vai entrando naquela mala, né? E a coisa vai potencializando. Então, nem sempre tudo que nós passamos vem de outra vida. Porque a gente culpa, né? Está casado com um homem, com a mulher XYZ. O casamento, sim, é uma coisa que muitos de nós já estipulamos antes de reencarnar. São decisões chaves na nossa vida. Mas aquela pessoa que está de galho em galho, cada hora uma esquina, pula, isso é escolha, gente. Certo? No plano espiritual, ninguém fica no plano espiritual e fala, olha, eu quero ter 10 casamentos. Esse planejamento não existe. Sério? Então tem um denominador comum aí, vocês concordam? Não estou julgando ninguém. Quem casou mais de uma vez, por favor. Não é julgamento. Mas para a gente entender que existem coisas que nós estamos causando no momento atual. E tem coisas que veio o quê? De outras vidas. Como é que eu vou saber? Gente, isso é irrelevante no momento. O que importa é daqui para frente, certo? Porque o que importa para nós na noite de hoje é saber o quê? Causas das minhas aflições são do quê? Das minhas imperfeições. Não importa se é dessa vida, se é de outra vida, isso já foi. Agora é daqui para frente, para a gente enfrentar o quê? Esse bom combate que Emmanuel vem nos dizer. Então, eu convido a vocês a lerem. É um capítulo muito consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos explicar, vai nos ajudar a esclarecer outras pessoas também. Porque é muito difícil falar com pessoas que não entendem, né, o espiritismo, não têm acesso nenhum a esse tipo de informação, e a pessoa está com uma doença terminal e ela fala, por que eu que tenho que passar aí por isso? Você não pode pegar o céu e o inferno e abrir, olha, por causa das... Não há como fazer isso, gente. Isso aqui está sendo feito aqui porque nós já estamos em condições de receber esse tipo de informação. E eu ainda, aos que não são novos no Espiritismo, são simpatizantes apenas, comece pelo Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno é um livro que a gente precisa ler quando a gente já quer realmente entender, já tem essa noção de, pelo menos, esse começo de aceitação realmente é algo que talvez eu tenha causado. Porque, senão, até pelo vocabulário, é um livro muito forte. Porque é um livro escrito há 300 e tantos anos atrás, certo? 200 e tantos anos atrás. O que era na época, gente? Era a igreja tradicional, certo? Que era? Qual que era o palavreado? Pecado, punição, condenação. O livro foi escrito naquela época. Então, para a gente ler o Céu e o Inferno, a gente precisa ter um dicionário do lado e depois, assim, quando for ler a palavra pecado, falar, nossa, uma falta, um erro. Porque senão a gente não vai conseguir ler e sem ficar meio agitado, né? Então, lembrando que coisas de traduções também, né? Mas é um livro esclarecedor, porque vai nos dizer exatamente onde eu estou, para onde eu vou e o que eu faço com essa dor na minha vida. Não é? Então, muito bem. Não estou fazendo propaganda do livro, não, gente, que é fabuloso. A gente precisa ir atrás dessa beleza do Espiritismo. Então, Emmanuel parece uma coisa meio contraditória, né? Agradece o lugar das provas em que te sintas. Mas como que eu vou fazer isso? Como, gente? Alguém tem uma fórmula aqui? Como é que eu vou falar? Ai, que bom que eu estou passando por isso.
Não há, né? Mas a proposta desses espíritos, gente, não é a gente entrar numa de viver no mundo lulalalém. Ah, Senhor, que maravilha essa aprovação. E a gente pega e dá a chicotada em si mesmo. Não é isso. É da gente transformar aquela prova, aquela dificuldade, aquela expiação em um instrumento de elevação espiritual. E isso é possível nós fazermos, certo? Então, ele cita alguns exemplos, né? Corpo doente, companheiro difícil, chefe amargo, parente complexo, dificuldade constante. Se ninguém se encaixa aqui, por favor, pode levantar e ir embora. Alguém não se encaixa aqui, gente? Sério mesmo? Ninguém? Nem um grau, assim, zero. Por favor, né? Alguém tem que ter alguma coisa aqui, senão está no lugar errado, né? E os que já não têm dificuldade constante tem que ter alguma, tá? Quem tiver pelo menos alguma pode ficar aqui. Então, ele diz o quê? Que é uma oportunidade de renovação. Por que renovação, gente? Porque isso daqui está acontecendo por algo que já foi feito. Todo mundo concorda? A gente acabou de explicar, né? Então, é uma oportunidade de renovar, de refazer. Não é uma oportunidade de se punir. O que eu estou passando aqui com tudo isso é algo que eu e você, nós plantamos, nós causamos, nós deixamos as imperfeições nos levar, e agora é hora de nos renovar através disso. E é isso que nos dá a força de ver a prova como um instrumento de iluminação. Se a gente pensar, quando vem a dificuldade, eu estou me renovando, que é muito fácil falar, né? Só quem passa pela dor é que sabe. Mas quem aqui, eu vou dar um exemplo, quem aqui... alguém vai responder, esse exemplo não vai poder ser, mas eu vou dar assim mesmo. Quem aqui iria casar com o primeiro namorado ou primeira namorada, depois de 30 anos? Alguém aqui casaria? Os corajosos, levante a mão. Exceções à parte dos iluminados que estão casados com o primeiro namorado, primeira namorada, parabéns para vocês. Mas a maioria, certo? Não casaria com aquele primeiro indivíduo. Por quê, gente? Porque nós evoluímos, nós crescemos. Nós estávamos ali errando, ele é linda, come, bebe, fuma, faz tudo, ela é linda. Hoje a gente não quer mais isso. Então, significa que nós nos renovamos. Então, isso é um indício que nós sabemos como não cair mais no erro. A gente só não faz. Mas o espírito humano, ele quer melhorar. Ele quer ir para frente. A nossa natureza não é ficar empacado, porque a gente tem essa opção. É bem verdade. A gente tem a opção de ficar estacionado, mas a gente não volta. E é esse o meu ponto. Nós não casaríamos com aquele indivíduo primeiro, porque nós não retrocedemos. Certo? Alguns ainda, né? Mas nós não retrocedemos. Alguns ainda devem pensar na possibilidade, mas vai sofrer, porque nós não retrocedemos. Então, nós avançamos, é daqui para frente, ou eu e você, escolhemos o quê? Ficarmos estacionados, parados, que nem uma estátua, por quantas encarnações for. Emburrados, emperrados, até que a dor vem como companheira divina, dá aquele empurrãozinho básico. E dá mais aquele empurrãozinho básico. E aí a gente grita até a hora que tem que agir. Certo? Então, gente, oportunidade de renovação. Há uma terapia a fazer. Amanhã no trabalho, você vê o indivíduo com a oportunidade de renovação. Certo? Dá para fazer. Porque, gente, nos torna mais fortes. Certo? Quem aqui já não passou por um problema que hoje olha e fala, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria conseguindo fazer o que estou fazendo hoje. Na hora que vem a pancada, na hora que vem a dor, a gente não vê isso. Mas depois de um tempo, você fala, nossa, como eu estou mais forte do que eu era. Muita coisa aqui, gente, que a gente já passou, a gente dá graças a Deus que passou hoje, é ou não é? Por favor, concorde, porque certo? Pessoas que passam por doenças terríveis, terríveis. E a pessoa entra numa conduta espiritual de que eu vou enfrentar isso, e se eu não enfrentar é porque Deus quer assim. Se eu não enfrentar, não. Se eu sucumbir, né, se o Deus quiser me levar, não há problema, mas eu vou enfrentar com indignação. Esta pessoa vai ser uma forte candidato a auxiliar outros no futuro.
Mas na hora que a gente passa pela dor, a gente não percebe. Certo, gente? Estou falando do exemplo da doença, mas pode ser qualquer coisa. Né? Então, vamos ver isso como uma oportunidade de renovação. É difícil no momento que está acontecendo, mas é possível a gente começar a fazer essa análise. Né? Então, muito bem. Eu não sei, toda vez que eu trago os meus cortam ali, né? Mas eu vou ler para vocês. O espírito, isso está uma parte do céu e inferno. O espírito culpado, vocês, por favor, vamos substituir por responsável. É que eu não quis alterar o conteúdo do livro, né? Sofre primeiro na vida espiritual devido aos seus graus de imperfeição. Certo? E depois... O que aconteceu aqui? Acabou? Ok. Thank you. Ok, voltando. Excellent. Ainda bem que não foi erro meu, né, gente? Olha que vergonha. Bom, voltando aqui. Voltando, só para dar um break. O espírito culpado, não é culpado. Porque quando eu estou falando culpado, quando a gente for ler em casa, está culpado, mas não é culpado. O espírito responsável, ou seja, responsável pelo erro básico que nós cometemos, certo? Sofre primeiro na vida espiritual, que é o que a gente viu no começo, dependendo do grau de imperfeição. Então, o plano espiritual não é um lala-lenda de saiu todas as minhas dores. A gente precisa parar com essa ideia. Porque se a gente pensar, vou desencarnar, tudo vai voltar ao normal. Não, vai continuar tudo que está, gente. Tá, agora é hora de começar a mover as coisas. Porque o plano espiritual tem outras vantagens, outras coisas, outras belezas, é bem verdade. Mas a nossa intimidade vai continuar aonde quer que nós estejamos. Está aí para mostrar o início da palestra. Chegamos lá, mãos amorosas, iluminadas, lugares bonitos, e nós estamos amargurados. Vejam exemplos vários em todos os livros. Então, não é uma questão de sofrer ou não sofrer, é como eu vou me refazer no momento atual. Não é? Aí ele continua. Sofre depois na vida corporal como um meio de reparação. Então começa, gente, no plano espiritual, onde nós fazemos aquela nossa mala básica, e a gente fala, então agora eu quero me renovar, eu quero me refazer, eu quero tentar de novo. Aí a gente reencarna, acontece o quê, gente? Desaparece essas coisas? Não! Aí começa a aparecer, aí a mala começa a abrir. Né? Alguns com roupa suja, outros não, mas... E aí começa o quê? Aparecer as coisas que nós precisamos passar por elas. Muitas que nós mesmos escolhemos, certo? Aí ele continua. Mas isso não é um duplo... Eles usam a palavra castigo, mas eu quero dizer... Isso não é uma dupla correção. Vamos usar a palavra correção, certo? Uma corrigenda. Corrigenda por quê, gente? Porque em algum momento transgredimos as leis de Deus. Porque Deus não nos pune. O que pune somos nós mesmos através das nossas atitudes, a gente já viu, né? E nós transgredimos essa lei, nós temos o quê? Consequências. Então, na verdade, não é castigo, é consequência, melhor ainda a palavra, certo? É o mesmo que se prolonga na vida terrena, para facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo. Aqui está a resposta. Por que eu sofro nessa vida? Para facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo, para que nós saiamos do patamar que estamos através do nosso próprio mérito. Porque se existe uma coisa que ninguém pode fazer por nós, é a nossa evolução espiritual. Ninguém, gente. Durante a encarnação, a gente pode culpar o marido, o filho, o papagaio, do que for da nossa vida. Mas a nossa evolução espiritual é responsabilidade nossa. Então, é por isso que continua na Terra, para que a gente continue a trabalhar efetivamente nessa depuração espiritual. Então, a Terra é o campo de combate, é a nossa grande escola, onde a gente vai tentar o quê? Trabalhar essas coisas que vieram na nossa mala. Certo? Agora, ele continua. Aí, essa consolação, tá? Não é melhor voltar para a Terra e ter a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado eternamente? O que vocês acham, gente? Então, vamos analisar. Se Deus mudasse tudo agora, falar, não, céu e inferno, não seria melhor ainda a gente retornar para a Terra, tentar consertar o que a gente fez, melhorar, do que ser condenado ao fogo eterno? O que vocês acham? Sem nenhuma
possibilidade de remissão, de corrigir, de nada. Gente, é a bênção da reencarnação. As maravilhas de Deus na nossa vida, a misericórdia. Então, é aí que nós começamos, que o Espiritismo nos deixa confortados, muitas vezes, em ver a dor, a dificuldade, como uma ferramenta de evolução. Por que é isso? Porque não seria muito triste, seria um Deus vingador de deixar o inferno no céu. E aquele que nunca fez nada? E aquele que cometeu um erro só? Vai ficar no mesmo lugar daquele que fez uma matança? Não cabe uma coisa com a outra. Então, as nossas dificuldades, elas estão de acordo com as nossas imperfeições. Agora, existem algumas situações em que espíritos muito endurecidos, algumas são impostas. Outras, como a maioria de nós podemos escolher algumas coisas, vai de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, porque eu digo a vocês, isso não é para espantar ninguém, mas se nós temos uma vida relativamente boa, nós não podemos ter a ilusão de que é porque nós somos já muito felizes e bons. Sabe, gente? Por quê? Se nós temos uma vida relativamente boa, com uma coisinha aqui e ali, muitas vezes é porque não temos ainda condição de passar algumas coisas que nós precisamos passar. Então, Deus, em sua misericórdia, diz o quê? Nossa mala vem mais ou menos, certo? Porque chega no plano espiritual, nós vemos, não agora, né? Porque agora a gente está melhorzinho, mas a gente vê o que fez, fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tem até uma história, acho que as minhas vão me deixar lembrar, não lembro o livro, mas do irmão X, que tinha um rapaz que desencarnou, queria vir com isso, com aquilo, com lepra, com deficiência, blá, blá, blá. O mentor falou para ele assim, não se preocupa, não esquenta a cabeça, vai como médium. That's it. Então, se você acha que tá, e eu, né, que tem uma vida mais ou menos, gente, não é porque nós já somos bons. Porque se nós fôssemos bons no sentido da palavra, zero bons, 100% bons, nós não precisaríamos estar aqui. O que acontece é que nós, como ele falou, há muitas qualidades, muitas virtudes sendo desenvolvidas, elas podem atenuar alguns sofrimentos. Então, está aí mais uma coisa da misericórdia divina. Nem tudo é 100%. Então, se eu reencarnei para perder uma perna, eu faço bom trabalho no meu melhoramento espiritual, pode ser que eu perca um dedo. Mas a expiação está ali, vocês concordam? Atenuou o sofrimento. É um exemplo ridículo, mas é assim, para a gente poder entender. Então, não significa que eu não vou passar por aquilo. Se eu reencarnei e pedi para ter uma determinada doença gravíssima, um certo período da minha idade, mas antes disso eu fiz tanta coisa no meu melhoramento espiritual, desenvolvi virtudes que eu não constituía, trilhei caminhos que eu jamais imaginava de beleza, de bondade, vocês podem ter certeza que, muito provavelmente, aquele indivíduo vai conseguir passar por aquela dificuldade. Certo? Então, não é 100%. Ó, reencarnou, não quero saber o que você vai fazer, vai passar. Não é assim, gente. Então, isso nos dá a esperança de modificar as nossas dificuldades da vida. É essa a esperança. Então, está nas nossas mãos. Agora, tem coisas que nós vamos precisar passar? Tem, né, gente? Se eu reencarno sem uma mão, não há como eu querer ter uma mão. Mas eu posso desenvolver outras qualidades. Eu posso usar outros tipos de circunstâncias na minha vida para poder evoluir. Não é? Mas a expiação está ali. Mas não significa que eu não possa fazer outras coisas, que não possa ter nada na minha vida que vai atenuar outros níveis de provação que eu venha a passar. Né? Então, Deus quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá se queixar senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está aberto para ele. Gente, isso aqui, se a gente for passar por uma pessoa que não tem a menor noção do espiritismo, é complicado, né? Principalmente quem está num período de prova muito doloroso. Mas se a gente for parar para analisar, aqui está a resposta daquela pergunta. Se Deus é perfeito, por que a gente tem que reencarnar? Ah, porque eu sou centelha divina, isso e aquilo, por que eu tenho que passar por isso? Deus quer que, através dos nossos esforços, nós evoluamos, porque Ele poderia ter criado a gente perfeito, para que eu estaria aqui? Né?
Então, é através do nosso esforço. Então, acabou aquele negócio de 200 anos atrás, de eu ir para o céu, para o inferno, aí eu fico ali no mais ou menos, aí as pessoas oram por mim para eu sair dali. Certo, gente? Então, é os nossos esforços, o mérito da ação, não da inação. Não é? Então, a gente só não pode se queixar de si mesmo, porque o caminho do progresso está aberto para todos nós. Deus, neste momento, por mais dolorosa a nossa prova, a nossa expiação, não está fechando o caminho do progresso para nós. Em nenhum momento. O que acontece é que, às vezes, nós queremos uma porta específica. E Deus fala, essa porta, não. E a gente vai lá e arromba. E a gente quer aquela porta. E acontece o quê? O que está atrás dela não é muito bom, né? Mas é o quê? O caminho para a gente tentar se renovar e se esforçar para sair, né, e se construir o nosso próprio futuro, está em nossas mãos. Não está na mão do Espírito Protetor. Aliás, eles se compadecem conosco. Eles se alegram conosco, mas não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, é como uma mãe vê o filho fazendo e desfazendo e não pode fazer muita coisa, a não ser orar. Mas eles tentam. Eles tentam nos intuir, né, mas a gente, às vezes, não percebe. Então, é aqui, a nossa foto futuramente, né, gente? Isso aqui vai ter que ser cortado, ó. Quando a gente chegar na luz, isso aqui não vai mais existir. Esse cordão vai ter acabado, não é? E é por aí, simbolizando, óbvio, né? As nossas dificuldades, nossas imperfeições e os espíritos que já estão libertos desse tipo de condição. Gente, para a gente lembrar aqui, mar calmo não forma bons marinheiros. Vocês concordam? Se não fosse as dificuldades na nossa vida, o que a gente estaria fazendo em casa? Assistindo Netflix, certo? Não que não tem nada errado assistir Netflix, a gente não assiste televisão, mas, assim, a gente estaria fazendo isso, certo? Porque a gente só se move quando tem aquela alfinetada. Muitos de nós somos assim. Muito poucas das pessoas procuram uma igreja, um centro espírita, um templo, quando tudo está lindo na vida. São muito poucos. Ou por curiosidade, né? A maioria de nós procura esse tipo de informação para consolo, para encontrar resposta para a vida. Então, gente, a dificuldade são lições de experiência para nós. Emmanuel vem nos dizer que proporcionam oportunidades de lutas incessantes que vão desenvolver as nossas forças e faculdades morais e intelectuais de todo momento da nossa encarnação. Então, é aquilo que eu falei de início. Quem já não passou por uma dificuldade aqui e hoje fala, nossa, eu sou mais forte porque eu passei por aquilo. Na hora que o mar está lá cheio de onda, a gente quer desaparecer, não é? Mas, às vezes, né? Então, já tem uma pessoa evoluída, porque a maioria de nós toda vez que tem um problema, a gente quer sumir do mapa, né? Então, sumir do mapa até que tá bom, o problema é outra coisa, mas enfim. Então, ele também nos fala assim, ó, saindo no outro slide, porque eu estou meio atrasada. Bom, então ele vem nos dizer que esse bom combate é a nossa existência aqui da vida. É para isso que a gente está aqui. Por que o bom combate? Porque é um combate às minhas imperfeições. É um combate onde eu vou lidar com o quê? O meu título exterior. Eu sou Sabrina, eu sou Maria, eu sou João, eu sou médico, eu sou isso e aquilo. É um instrumento de serviço, isso não me define. Então, hoje a gente tem que usar o que nós somos, a nossa parte na Terra agora, o nosso papel, pai, mãe, seja o que for, como um instrumento de serviço. Não a definição do que nós somos. Uma existência terrestre é o nosso bom combate. É neste lugar que nós estamos, que é a nossa grande arena, de nós driblarmos a quem? A nós mesmos. Porque o combate não é com ninguém. Isso a gente precisa ter em mente. Quando ele fala o bom combate, ele vai nos explicar que é o combate conosco. Quem são nossos inimigos? Não é só o pai, a mãe e o filho que está em casa, que muitas vezes né? São os espíritos que não aprendemos a amar ainda. Mas não é essa a questão. Os nossos grandes inimigos neste combate, que Emmanuel vem nos dizer, são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas culpas e os nossos débitos, obviamente.
Esses são os inimigos desse combate. Então não é reencarnar para ser melhor do que ninguém. Não é reencarnar para ir atrás de obsessor. Porque se hoje os nossos irmãos infelizes do outro plano, que nós chamamos de obsessores, porque são obsessores por algum motivo, certo? Vocês concordam? Porque ali existe um amor que está adoecido. Porque se não houvesse tido nada entre nós, não teria obsessão. Vocês concordam? Então existe algo ali para ser o quê? Colocado no lugar. Desse lado, do outro lado. Gente, o inimigo, o que eles se utilizam? Nas nossas imperfeições. O obsessor não nos ataca, não entra na nossa vida se não for pela porta que nós abrimos. Porque se for assim, Jesus tinha o quê? Uma multidão de espíritos obsessores ali ao redor dele. A diferença é que ele não se influenciava mais. Mas espírito ruim, espírito mau, está em todo lugar, gente. Então não é, o meu obsessor que me faz ser assim. Não, não é. Ele só potencializa uma coisa que eu e você já temos. É isso, gente. E isso é difícil de ouvir. Mas é a realidade. É por isso que nos processos obsessivos é muito importante a gente ter posse dessa informação. Porque a gente toma o quê? A gente toma o arreio e fala, agora eu sei o que está acontecendo comigo. Então, claro que eu não estou aqui defendendo, né, os processos espirituais. Mas, por outro lado, cabe a nós agora, sabendo disso, tomar conta da nossa situação. Então, o inimigo realmente é isso aqui, ó, na nossa vida. Certo? Não são as pessoas. Como eu falei no início, é mais fácil culpar os outros das nossas dificuldades. Né? Mas nós não estamos passando necessariamente de coisas que as pessoas causaram para nós. E se causaram, qual que é a melhor moeda? A vingança? Não. Porque a gente sabe, pelo que a gente aprende, que essas pessoas, em determinado momento da vida, dessa ou de outra, vão ressarcir esse erro, mas que não seja pelas nossas mãos. Certo? Então, aqui, aperfeiçoamento individual é a única e inalterável vitória. A gente só vai entrar nesse combate, sair vitorioso, quando a gente consegue se aperfeiçoar. Individualmente. Gente, isso numa vida só? Não. Claro que não. Né? São várias existências. Mas agora é a hora de começar. Porque senão a gente vai fazendo o quê? Deixa para depois. Deixa para depois. Aí depois, aquela malinha que a gente mostrou no início, vira uma esteira inteira de aeroporto. E a pessoa não sabe por que tem aquilo. Né? Se a gente está rindo, a pessoa é verdade. Então, aqui, ó, é o quê? Aperfeiçoamento individual, aos poucos. Única e inalterável vitória. Por que inalterável, gente? Quando a gente conquista uma virtude, quando a gente conquista um aperfeiçoamento, a gente não retrocede. Então, ele é inalterável. Se eu já consigo driblar certo tipo de imperfeição que encontrei dentro de mim, eu não vou precisar ser mais testado naquilo. Mas, enquanto eu não conseguir, eu vou ser provado. Igual na escola, não é? Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Em toda parte, gente. Aqui no plano espiritual. Então, não há onde fugir. Não há como fugir de nós mesmos. Então, o bom combate é a gente aproveitar essa oportunidade da reencarnação, do esquecimento do passado, que é bênção melhor que isso, gente. Chegar no plano espiritual, nossa visão se abre. Imagina a vergonha, o arrependimento, a tristeza, mas muita alegria, bem verdade. Então, aproveitar esse campo aqui de trabalho que a gente tem e fazer o máximo que a gente puder. Para que, pelo menos, chegando do outro lado, não vamos estar perfeito, claro que não, mas vamos estar, pelo menos, em paz com a consciência, tranquilos de que, pelo menos, tentamos alguma coisa. É o início, gente. Não é, a intenção não é a gente querer sanar tudo ao mesmo tempo, né? Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Gente, oportunidade de crescimento. Ficou claro isso, gente, hoje? Então, a dor, a prova na minha vida, a expiação é a minha oportunidade de crescimento e renovação. Mesmo que nós não sintamos isso, é bom que a gente comece a lembrar disso, diariamente, porque vai nos dar esperança,
vai nos auxiliar a entender que tem algo mais além daqui. Abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento. O que é uma aflição construtiva, gente? É exatamente isso. A gente usar as dificuldades que nós estamos passando e ver como medicamento, quando a doença aparece no nosso corpo, seja ela moral, seja ela espiritual, física, é algo que está se limpando de nós. Isso é maravilhoso. Porque enquanto a gente está vivendo a vida lá fora, do oba-oba, do curtindo a vida, nós não estamos tomando esse medicamento. Mas quando vem a aflição, é o medicamento que a gente acha para o quê? Para a nossa própria cura. Para quê, gente? Muito simples, a gente toma para a nossa própria cura, ou algumas pessoas pedem como um recurso para avançar mais. Então, por exemplo, uma pessoa como Chico Xavier, vocês acham que um espírito daquela magnitude precisaria passar por algumas coisas que ele passou? Mas o espírito pede para ir mais além. Por isso que espíritos como ele sabem usar a dor para crescimento. A gente não chegou nesse ponto ainda. E é por isso que eu não quero deixar ninguém aqui sem esperança. Mas nós não chegamos ali ainda. Mas isso aqui é para a gente começar a pensar nessa possibilidade. Espíritos como Chico Xavier já veem a dor como instrumento de crescimento espiritual para evoluir mais. Não necessariamente ele precisaria passar por coisas que ele passou. Mas muitos deles pedem. Bezerra de Menezes, se tem notícia de que já pode reencarnar em outros planetas. Vocês conseguem perceber isso? Se falasse para mim hoje, Sabrina não precisa vir mais na Terra. Vocês faziam o quê? Bye, bye, Terra. Bezerra de Menezes diz, enquanto eu ver uma lágrima na Terra, especialmente no Brasil, é lá que eu vou reencarnar. Então chega uma hora que eles não precisam mais passar pelo que nós passamos, mas eles escolhem para ajudar pessoas como nós a chegar aonde eles estão. É isso, gente, né? Esses espíritos que vêm, Emmanuel, Bezerra, esse pessoal todo, eles não estão falando sem conhecimento de causa. Eles passaram pelo que nós estamos passando, muito pior. Então, são pessoas que chegaram, espíritos que chegaram onde estão e estão falando, é possível driblar a dor. É possível aprender com a prova. É possível transformar a nossa imperfeição em alavanca de luz, nos reconstruindo, nos reavaliando, nos renovando. É isso que eles querem dizer, não é para nos deixar sem esperança. Saindo sempre vitoriosa, a alma se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória receberá na vida espiritual. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Sempre vitoriosa. Toda vez que nós passamos por uma prova, quando nós passamos no teste, gente, nós vencemos. E muitos de nós já passamos por muitos testes. A gente não se dá conta. Vamos fazer essa análise quando chegarmos em casa. O quanto eu já sou mais forte do que ontem. Eu passei coisas. Nossa, eu nem acredito que eu já estou aqui, eu cheguei aqui. Não sou perfeito ainda. Tenho muitas coisas, muita dificuldade, muita coisa acontecendo. Mas, nossa, aquela prova realmente, se eu for pensar, há 20 anos atrás, hoje me faz muito mais forte. Um divórcio que não teve vingança. É um teste que eu passei. Consegui não me vingar dessa vez. Olha que maravilha, né? Que a vingança, ela, às vezes, é silenciosa, né? Então, no passado, a gente fazia corporal, às vezes ela é mental. Então, passei no teste. Tem muitos, se a gente for analisar, vamos fazer isso chegando em casa. Quantos testes a gente passou? Oportunidades de difamar a pessoa e eu me calei. Oportunidades de me vingar, eu não me vinguei. Isso acontece diariamente na nossa vida. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Aproveitar o concurso da dor, convertendo em roteiro de luz, é justamente isso. Eu tive a oportunidade de novo, pisar na bola, eu consegui passar no teste. E, às vezes, eu vou cair de novo. Mas eu caí, vai vir outra dificuldade, eu vou passar por ela, né? É assim, gente, vai indo. Não há como a gente
né, entender de outra forma. Colocados entre as provações, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Lembra que eu disse no início que não há pau, pedra, pedra. Eu tenho que reencarnar, vai ser assim, assim, assim. Pagar o mal com o bem. Existe essa possibilidade. Deus está nos dando a possibilidade da evolução através do amor. Muitos de nós escolhemos outro caminho, mas aqui está a chave do sacrifício próprio. O que é o sacrifício próprio, gente? É a eliminação vagarosa do egoísmo na nossa vida. A partir do momento que eu saio de mim, da minha dor, do meu isso, do meu aquilo, e vou ver muitos outros em provações alheias, muitas vezes muito piores do que a nossa, certo? É aí que a gente consegue converter as nossas em talentos de amor. Porque enquanto eu estou olhando apenas para o meu próprio buraquinho ali, de dor, de prova, disso, daquilo, a gente não está percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a partir do momento da doação em favor dos outros que nos cercam, muita coisa pode mudar na nossa vida. Não significa que eu vou fazer o bem porque eu quero atenuar as minhas aflições. Não é esse o objetivo. Mas nós precisamos lembrar que é uma possibilidade. Mais bem eu faço, mais bem eu faço. Lembra que eu dei o exemplo da perna. Reencarnei para não ter uma perna. Fiz tanto bem, me prontifiquei, me renovei, fiz. Perdi o quê? Um dedo. Então é possível. Às vezes a dificuldade não vai desaparecer na nossa vida, mas ela pode se atenuar. Ela pode ficar mais amena a partir do momento que eu saio da minha e vou atender os outros. Certo? Então fica aí a lição de Emmanuel. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que nós possamos, a partir de hoje, lembrar de tudo, se não lembrar de tudo que a gente discutiu aqui, pelo menos de lembrar dessa frase. Quem está dizendo isso é alguém que já chegou lá. É alguém que já combateu vários combates nessa vida. O que é combater o combate? O que é o nosso combate? Não são as nossas imperfeições? Então, eles combateram o bom combate, ou seja, eu não preciso mais passar pelas dificuldades que nós estamos passando, mas eu guardei a fé. Então, gente, o Espiritismo nos dá a luz da esperança de saber que além daqui há muito mais. Que além daqui há muito a se fazer, a se renovar. Mas há de se ter a fé, que é o que, segundo Emmanuel? A divina claridade da certeza. Nós precisamos ter a certeza de que amanhã o que está pior vai passar. Mas vai passar através do quê? De um esforço efetivo, como nos mostrou Allan Kardec. Então, que Jesus abençoe a todos, que nós possamos refletir e guardar com esses mentores essa mensagem de combater o bom combate dentro de nós, através da paz, da nossa reforma íntima, da nossa autoanálise, sempre lembrando daquele que já combateu todas as trevas da vida. Muito obrigada.